Bom dia, professora Nazaré. É um prazer em falar com a senhora sobre a sua história da cooperação amazônica, que é bem maior do que a história do poema ou do Trópico Movimento. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que motivou a senhora de entrar, vamos dizer, neste contexto complexo interregional amazônico. Bom dia, obrigada pela atenção. Na verdade, minha história ela começa realmente antes do poema. Ela começa quando eu volto de um doutorado de São Paulo, na área internacional, e passo a ser a primeira secretária executiva da União de Universidades Amazônicas, da Associação de Universidades Amazônicas e do órgão da reitoria responsável pela cooperação internacional. Naquele momento, nós priorizamos a cooperação amazônica, a cooperação sul-sul e, nesse caso, a amazônica, ainda que tivéssemos amplas negociações internacionais com os países do norte, como a Europa, órgãos internacionais das Nações Unidas, para financiar essa relação panamazônica. Posteriormente, e aí é quando realmente eu assumo um protagonismo maior que o protagonismo universitário, é quando eu, no surgimento do programa Poema, Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia, e sob a sua liderança, e nele nós encontramos um espaço importante para a cooperação amazônica. E que cooperação a gente privilegiou naquele momento? Na universidade, em estrito senso, a cooperação era científica, tecnológica, entre professores, alunos. No poema, o nosso foco passou a ser o que a cooperação regional, o que a cooperação amazônica pode proporcionar, de fato, na vida concreta das pessoas. E quando a gente está falando da vida concreta das pessoas na Amazônia, nós estamos falando de uma maioria onde prevalece uma desigualdade social enorme, onde a pobreza é uma constante e o processo de urbanização selvagem. O senhor mesmo escreveu um livro, vamos dizer, icônico sobre a questão da urbanização selvagem na Amazônia. Então, o foco da cooperação era como nós podemos, com a ajuda internacional, estabelecer atividades, reflexões, mas também atividades concretas que pudessem, de alguma forma, contribuir para a superação da desigualdade e a preservação ambiental, que já era, na época, a nossa preocupação. Tanto era a preocupação que uma das primeiras iniciativas dessa cooperação foi o estabelecimento de sistemas agroflorestais em áreas já devastadas. Ou seja, como as populações, as famílias poderiam não avançar naquela época, antes dos anos 2000, como era que as famílias poderiam não avançar sobre áreas virgens e, ao mesmo tempo, se beneficiar das áreas já desmatadas. E aí, com a grande visão do nosso agrônomo na época, Pedro Saviniano, que vale a pena ressaltar, foram implantados sistemas agroflorestais, que na época chamávamos agricultura em andares, e na época era uma novidade falar em sistemas agroflorestais. E nisso acho que a gente tem que realçar com muito orgulho que fomos pioneiros nisso. Então, nesse contexto surge um programa, no contexto do próprio poema, e surge um programa chamado Bolsa Amazônia, e ele foi realmente apoiado por organismos internacionais, nacionais, etc. E isso nos permitiu ter uma ampla relação com instituições de Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, principalmente, alguma com
com a Guiana, Suriname também, principalmente na área de formação de recursos humanos, porque também a gente percebeu que era fundamental investir nos técnicos, mas não quaisquer técnicos. Aqueles técnicos que estavam diretamente envolvidos com assistência técnica e ação no campo e junto a essas comunidades. Então foi, eu acho que também um programa vitorioso, um programa que recebeu prêmios internacionais, Equator Initiative, Banco Mundial, ou seja, não vale a pena aqui especificar, mas foi um programa reconhecido nacional e internacionalmente, como também foi o poema. Posteriormente, e aí para terminar essa trajetória, que é minha, mas que é de uma série de companheiros que fizeram essas ações, porque nada podia ser feito sozinha, evidentemente, porque o programa sempre foi interdisciplinar, internacional e interinstitucional, mas dentro dessa inspiração que foi o poema, e evidentemente que ele foi uma grande inspiração, nós continuamos e demos uma outra versão atualizada através do programa que você lidera até hoje, chamado Trópico em Movimento. E nesse contexto, de novo, com a cooperação da UFPA, que é a nossa casa, é onde a gente recebe o apoio, inclusive, para poder trabalhar nesse sentido, minha última atividade foi a realização de 4 cursos internacionais, interinstitucionais, interdisciplinares, chamado Mundos Amazônicos, Biodiversidade, Desenvolvimento e Direitos Humanos. Também, sem falsa modéstia, com muito sucesso. Só para lhe dizer, tivemos mais de 15 áreas do conhecimento, pessoas de mais de 15 áreas do conhecimento, trocando suas próprias experiências num contexto panamazônico, porque ou a gente também investe dentro do próprio Brasil, dentro do próprio Pará e dentro da própria Amazônia brasileira, na formação de pessoas que percebam a Amazônia não apenas como uma questão de mudanças climáticas, não apenas como uma questão de desmatamento, etc., mas que existem pessoas e que os técnicos, as pessoas envolvidas com as políticas públicas, eles precisam saber que a Amazônia é Colômbia, é Bolívia, é Equador, é Venezuela, como foi o processo histórico, por que são como são, por que continuam às vezes sendo apenas exportadores de matéria-prima, às vezes dependentes de um único produto. Então, todo esse contexto social, econômico, político e ambiental é focalizado para formar essa massa crítica de técnicos na Amazônia que possam pensá-la não apenas como espaços nacionais, mas como um espaço estratégico para o contexto local, nacional e global. Bom, professora Nazaré, eu acredito que esta trajetória representa uma vida panamazônica no âmbito, obviamente, da universidade, de outras universidades e atores da sociedade civil. Eu já lhe falei que o Trópico em Movimento tem uma prioridade nos próximos anos, isto é a relação entre populações indígenas, quilombolas e caboclas, e a questão do desafio do carbono. Isso é um bicho de 7 cabeças à primeira vista, embora não seja. O que nós precisamos fazer é levar isso para os atores locais, regionais, que têm necessidade de aproveitar isso para criar uma sustentabilidade dentro do contexto florestal. Então, eu gostaria de realçar que o Trópico, nos próximos 4, 5, 10 anos, enquanto programa da universidade, vai investir nisso. E eu fico extremamente feliz de poder, pelo menos isso é a minha intenção, e eu
meu desejo de poder contar com a senhora na realização destes projetos que devem pipocar já a partir do ano que vem. Então, nesse sentido, esta questão vai ser um desafio para a senhora também dentro da perspectiva dos mundos amazônicos que a senhora já realizou enquanto cursos de pós-graduação no contexto regional. Eu fico muito feliz, mostra como os nossos programas e a sua liderança, como ela vai atualizando não só os fatos, mas atualizando as demandas da sociedade regional e, de novo, daquelas populações mais vulneráveis. Quando você fala de mercado voluntário de carbono, e você realça uma coisa que eu acho que é fundamental em toda essa questão. É a questão do empoderamento. Eu não gosto muito dessa palavra, mas como ela é bastante usada, dá para passar o sentido. O fortalecimento das comunidades, sejam indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que participem de um mecanismo como esse. Aí me parece que seja um ponto-chave, né? Porque é um mercado, e mercado é mercado. Agora, em que medida este mercado pode, de fato, ser importante e favorecer não apenas o desmatamento, mas também a melhoria considerável da qualidade de vida dessas populações, é o ponto de que essas populações compreendam o processo, sejam organizadas no maior nível possível para que elas tenham poderes de decisão e por isso façam que este mercado e esses créditos que porventura venham, elas consigam estabelecer prioridades, recuperar economicamente, inclusive, suas próprias áreas que possam estar ou invadidas ou desmatadas. Então, nesse sentido, eu acho que a presença do programa Trópico em Movimento junto a essas comunidades é a coisa mais importante que tem. Porque na relação empresas nacionais ou internacionais e comunidades, a presença do trópico de alguma forma, articula de uma forma benéfica para as comunidades essa relação. Então eu fico extremamente feliz com a iniciativa e com a perspectiva que o Trópico tem em relação a isso, sob a sua liderança e dos companheiros que fazem parte. Bom, de qualquer forma, então, muito obrigada, agradeço o convite para participar dessa discussão. Estarei, como sempre estive desde o início, à disposição do programa Trópico em Movimento. Bom, eu agradeço pela presença da professora Nazaré, que dentro da história dela está acrescentando um elemento importante na futura vida como executora de uma série de programas em sua qualidade de pesquisadora associada do programa Trópico Movimento.